Bom dia! Bom dia! Aí. Bom dia, pessoas! Como estão vocês? Ou boa tarde, né? Não sei de onde é que vocês estão me acompanhando, aqui já é boa tarde. Bom dia, Marcos! Tudo bem? Quanto tempo? Gente, a gente vai bater um papo aqui, essa live, né? Como vocês já estão acostumados, as lives vão acontecer despretensiosamente. Eu vou falar sobre um tema. Se prepare, que hoje a xiripoca vai piar. Vou falar sobre traição. E essa live, como ela não foi programada, quem tá chegando aí agora, partilhem esta live, por gentileza, com seus contatos. Oi, Ingrid, um beijo, bom dia, querida. Deixa eu só partilhar, gente, aqui para alguns amigos, certo? Para algumas pessoas. Vamos lá, só um minutinho, para lá. Isso aqui. Só um minuto. Mais um minutinho, porque a gente vai falar desse papo aqui, ó, que vai ser tenso. Aí. Bom, como eu disse pra vocês na semana passada que eu ia começar fazendo algumas lives, né? Voltar a fazer as lives, na verdade, aqui já fiz algumas quantas na semana passada. Fiz semana passada, semana retrasada. Semana passada eu passei a semana toda aí na função do curso, certo? Que já está disponível, porém eu não fiz nenhuma ação ainda, né? Vamos entrar com as ações todas de divulgação aí nos próximos dias. Muito prazer, 2.0, meu livro virou um curso e está aí, ó, está sensacional, extraordinário. E aí, como eu disse pra vocês, quem tava acompanhando nas últimas semanas, que eu ia retomar as lives aqui, ia começar a falar um pouquinho sobre temas que eu também trago no curso, também trago no livro, mas claro que não de uma forma tão abrangente, né? Uma coisa mais superficial. E aí, eu tenho aberto as caixinhas aí todo dia, agora vai ter caixinha, todo dia vai ter caixinha de pergunta. E eu abri uma caixinha ontem falando um pouquinho aí sobre libido. E eu fiquei bem surpresa, porque eu só respondi, né? Eu respondi, aliás, algumas pessoas, não consegui responder todo mundo, mas o tema que eu perguntei, que era libido e desejo, eu tive várias respostas das pessoas me pedindo para falar sobre traição, sobre perdão. E aí eu decidi fazer essa live, vocês sabem, né? Que eu sou uma pessoa que assim, eu decido as coisas muito rapidamente. Decidi fazer essa live aqui, então, para conversar um pouquinho a respeito disso. E por que é tão difícil, gente, perdoar? É possível perdoar uma traição? A gente consegue realmente superar uma traição? O que acontece? Qual é o sentimento que acontece com a pessoa que foi traída? E a pessoa que trai, o que se passa pela cabeça dela? Será que ela avalia antes de tomar essa decisão? Será que ela mede as consequências disso? Ou será que acaba agindo por impulso? Então, assim, ó, vai ser um papo bem bacana. Quem tá chegando aí agora, partilhem essa live, mandem pros contatos de vocês aí, porque vai ser um assunto bem importante, bem delicado para falar aqui e que talvez possa ajudar muitas pessoas que já passaram por isso ou que talvez estejam passando por essa situação, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender que traição, existem muitas formas, muitas possibilidades de acontecer uma traição. E não só no sentido conjugal, né? Não só no sentido relacionamento afetivo conjugal, mas traição de amizade, traição de negócios, de parceria, né? Traição entre famílias, entre uma série de coisas. Mas o contexto aqui que eu vou trazer para vocês é em relação à questão da traição no âmbito conjugal. Porque olha só, a gente sabe que quem já foi traído sabe o tamanho da dor, né? Esse sentimento de fracasso, sentimento de impotência, aquele sentimento de que a gente não sabe exatamente onde é que foi parar o nosso chão. E isso tudo vai depender muito, gente, de várias situações que envolvem esse relacionamento. Como, por exemplo, eu vou trazer algumas questões aqui para vocês. A traição, ela é uma quebra de acordo, certo? Ela é uma quebra de confiança.
desde que esse relacionamento ele esteja claro para as partes envolvidas o que compõe a estrutura dessa relação. E por que eu tô falando isso pra vocês, né? Talvez alguém deve estar pensando aí agora, mas Ana, isso não é uma coisa óbvia? Nem sempre, porque tem relacionamentos que são constituídos de uma forma mais aberta, mais livre, mais permissiva, né? Cada um pode fazer o que quer, que não chega a ser um relacionamento tão sério, digamos assim. Da mesma forma com que isso acontece com muita frequência no início de um relacionamento, aonde uma das partes acha que tá namorando e a outra acha que tá solteira ou solteiro, certo? Isso é mais comum do que se imagina, né? Tenho certeza que vocês devem estar pensando aí agora. É verdade, isso acontece com frequência e acontece mesmo. Porque no início da relação, a gente... Já falei muitas vezes, né? Isso eu trouxe no curso também, Muito Prazer 2.0, que daqui a uns dias vão começar aí as lives falando um pouquinho sobre o curso. O que acontece? A gente gera uma expectativa muito grande num relacionamento. Quando a gente começa a se envolver com uma pessoa, a gente cria expectativas, mas essas expectativas elas são baseadas nas nossas fantasias, né? Naquilo que a gente deseja. Só que muitas vezes, no início dessa relação, por várias questões, ou pelo objetivo, pela intenção de sermos aceitos, pelo objetivo de querer verdadeiramente ter um relacionamento, né, com a intenção daqui a pouco de ficar com aquela pessoa porque a gente acha que aquela pessoa é o amor da nossa vida, que a gente encontrou nossa alma gêmea. Então, assim, todas essas coisas aí acontecem no início de um relacionamento, principalmente, a gente tem essa necessidade de ser aceito e muitas vezes uma das partes acelera o processo, né, e acelera para si e não para o outro. Começa a, digamos assim, entrar na mente de que aquela pessoa ali é a pessoa certa, aquela pessoa escolhida, mas não verbaliza, não entra num acordo, não conversa para poder definir quais os critérios dessa relação. O que compõe esse relacionamento? Então vamos lá, vamos entender o seguinte. Quando a gente fala, então, de qualquer tipo de relacionamento, a gente precisa ter clareza na nossa cabeça de uma coisa. O que não é dito e falado não pode ser reclamado, certo? Então, no início de um relacionamento, os primeiros 6 meses, 8 meses, 1 ano de uma relação, que ainda estão no processo de descoberta, ainda estão na fantasia, ainda estão vivendo talvez aquela paixão, aquele estado de demência temporária, né? Que eu falo no curso também. Então, assim, ainda tá nesse processo, e aí o que acontece? A gente fica com medo, com receio de falar aquilo que pra nós é importante ou não é, ou aquilo que a gente aceita, né, como normal ou não, e a outra pessoa não sabe. E aí acontece muitas vezes essa situação. Uma das partes, no caso, trai, né? Vai lá e se envolve com outra pessoa, porque na cabeça daquela pessoa, eu vou citar vários exemplos de traição aqui, como que a gente vai superar essas traições. Então colhem nessa live, partilhem essa live, mesmo que ela tenha sido feita inesperadamente, certo? Mesmo que a gente esteja ali no processo vivendo com aquela pessoa, mas a gente não falou, a pessoa que tá ali se envolvendo, talvez ela ache que aquilo ali não é algo sério e que pra ela tá tudo bem. E que ela tá experimentando, ela tá passando por uma fase de experimentação. E que tá tudo certo se ela ficar com outra pessoa ou não. Mas pra quem está com a cabeça achando que já tá namorando, quem sabe de repente já tá casado, essa traição ela se torna algo muito grave. Então, para quem foi traído, o peso da traição vai ser sempre maior. Para quem teve a sua confiança, né, digamos assim, abalada, teve, digamos assim, essa expectativa de ser uma relação perfeita, frustrada, sempre vai ser muito doloroso, sempre vai ser algo difícil de superar, de entender, de aceitar. E é assim mesmo que funcionam as coisas. Entretanto, existem alguns pontos que são necessários e fundamentais no que diz respeito a um relacionamento. A gente precisa ter consciência da importância da comunicação numa relação. Porque se você não fala aquilo que você deseja, aquilo que você quer, aquilo que você espera, a outra pessoa não tem como adivinhar. Ela não vai, né, desconfiar, adivinhar daquilo que é importante e fundamental para você.
Então, muitas das traições que acontecem nas relações é por uma falta de comunicação, uma falta de congruência do que os dois estão querendo, do objetivo em comum de ambas as partes. Então, essa falta de comunicação, ela pode te levar por vários caminhos. E aí, esse é apenas um dos exemplos que eu tô dando aqui em relação à traição, né? De um casal aí que tá algum tempo juntos, não importa aqui quanto tempo, mas o que eu quero dizer é que às vezes um acha que tá namorando e o outro não. E aí acontece a traição. E essa decepção, essa frustração é muito grande. E vamos para mais um caso. Depois eu vou trazer as soluções aí para vocês desses casos todos. O que fazer nesse processo aí, né? Para conseguir dissolver, para conseguir perdoar essas traições que possam estar acontecendo. Um outro caso que é mais comum do que se imagina é o seguinte: muitas vezes a pessoa tá num relacionamento já faz um bom tempo, aquele relacionamento já não tem mais química, já não tem mais tesão, já não tem mais desejo, de ambas as partes até, né? Por questões variadas. Daqui a pouco essa mulher tá passando por problemas hormonais, ela tá com problema de autoestima, ela deixou de se sentir bonita, de se sentir valorizada, aí por conseguinte ela acabou, né, entrando num estado aí de ansiedade, quem sabe desenvolveu aí uma depressão, e aí daqui a pouco deixou de cuidar do seu corpo, como muitas da caixinha respostas aqui que eu recebi ontem, das pessoas perguntando e falando a respeito disso, foram várias que me mandaram. Então, assim, esse processo todo vai fazendo com que a própria pessoa perca a admiração por ela mesma. Vai fazendo com que as estruturas internas de amor próprio, de autoaceitação, né, de orgulho de si mesmo, que sejam abaladas. E quando isso acontece, quando a gente tem essa situação toda, né, essa frustração toda aí desenvolvida dentro do nosso ser, digamos assim, a gente acaba passando aquilo ali adiante. E aí o parceiro ou a parceira que tá lá, isso serve tanto para homem quanto para mulher, tá, gente? Ela começa a perceber que aquela pessoa ele já não tá mais tão bem. Só que olha só, nem todo mundo tem tempo, vontade e disposição para prestar atenção no que está acontecendo com o outro. Porque nós estamos tão envolvidos e inseridos no nosso processo interno ali, né? De descoberta, de evolução, de aceitação, de tantas coisas que acontecem. A gente está tão envolvido naquilo ali que a gente não presta atenção, que a gente não olha para outra pessoa, né? E aí vai perdendo o interesse. E por que acontece essa perda de interesse? Pela perda de admiração. Quando você deixa de admirar uma pessoa, dificilmente você vai querer estar do lado dela. Dificilmente você vai querer estar ali, né, tendo relação, adorando, aproveitando os melhores momentos. Você vai perdendo esse desejo, esse interesse em querer estar com outra pessoa. E, gente, isso é uma bola de neve, porque cada vez vai aumentando esse problema mais. Cada vez isso vai se tornando mais confuso, mais complexo, mais difícil. E aí, olha só, na minha concepção, certo? Enquanto sexólogo, enquanto tantos anos estudando pessoas e comportamentos, não entra uma terceira pessoa em um relacionamento se não houver espaço. E aí você precisa entender que esse espaço ele é criado pelo próprio casal. Vai se distanciando, vai deixando de dizer coisas importantes, de fazer coisas importantes, de declarar o seu amor, vai deixando de ter um tempo legal, bacana com aquela pessoa, de curtir momentos juntos, vai deixando sempre para outro dia. Por preguiça, por desinteresse, por falta de vontade, porque tá todo mundo tão concentrado no seu processo interno, nas suas coisas, que nós achamos que é obrigação da pessoa que tá com a gente ela ir lá e nos nutrir de amor. Só que olha só, não é obrigação da outra pessoa nos nutrir de amor. É a nossa obrigação, enquanto autorresponsabilidade, de nutrir e de alimentar esse relacionamento. Então isso tem que ter um equilíbrio entre ambas as partes. E quando a gente deixa esse espaço numa relação, vai entrar uma terceira pessoa. Quando a gente deixa um espaço na relação, quando a gente deixa
né, de ir lá, de se dedicar, de fazer o melhor, de estar alimentando esse relacionamento, esse tanque de amor dessa relação vai pro buraco, vai pro espaço. E não adianta depois você culpar a outra pessoa disso, porque isso é autorresponsabilidade. Quando você trai, a pessoa que toma a decisão, olha só, trair é uma decisão. Quando a pessoa toma a decisão de trair, ou ela tá agindo por impulso, certo? Aí ela não tá medindo as consequências, ou ela já tá se lixando para esse relacionamento e não tá nem aí para aquilo que vai acontecer. Entende? Por quê? Porque foi diminuindo o amor que tinha naquela relação, o respeito que tinha naquela relação. E aí, gente, olha só, nós entramos num relacionamento porque nós buscamos o quê? Nós buscamos ser amados, nós buscamos ter uma relação bacana, a gente tá buscando ali, né, um equilíbrio com aquela pessoa, a gente tá disposta ou disposto, quando a gente entra num relacionamento, de dar o nosso melhor, de fazer o nosso melhor. E quando é que isso tudo vai perdendo sentido? Quando uma das partes perde as forças e começa a perder o interesse de fazer isso. Começa a não fazer mais sentido fazer isso. E aí vai entrar o espaço para traição. Vai ter espaço nesse relacionamento para entrar outras pessoas. Por várias razões, né? A pessoa que trai, ela tá buscando alguma coisa. Ela tá buscando atenção, ela tá buscando carinho, ela tá buscando sexo, ela tá buscando prazer, ela tá buscando atenção. Ela tá buscando, né, tudo aquilo que tá faltando naquela relação, ela vai buscar em outra pessoa. Ou simplesmente ela vai buscar em outra pessoa alguém que alimente o ego dela. Porque a gente precisa disso. Todos nós precisamos desse alimento do nosso ego. A gente precisa de um reforço positivo. A gente precisa que alguém nos apoie, nos incentive, nos estimule a continuar. E quando isso não tem num relacionamento, ó, esquece. Não vai ter, em algum momento vai ter uma decepção, uma traição. Eu vejo muitos posts, certo? Das pessoas falando que traição tem a ver com caráter. Eu também concordo com isso, mas em partes, porque isso não é uma regra. Porque existem muitos relacionamentos em que acontece a traição, que as duas partes, a que toma a decisão e a que está sendo atraída, faz de conta que nada está acontecendo. É ou não é? Que eu não tô pra passar a mão na cabeça de ninguém aí e dizer que, né, fazer de conta que as coisas não acontecem. Porque acontece. É exatamente assim que vai o processo. É exatamente assim que as coisas vão desenvolvendo, né? Essa perda de interesse, perda de desejo, porque ninguém faz alguma coisa, olha só, vamos entender o seguinte. Antes de acontecer a traição, tem coisas que precisam acontecer que muitas vezes não acontecem. Como, por exemplo, antes de chegar ao ponto de trair, você precisa ter diálogo, você precisa ter companheirismo, cumplicidade, parceria, sexo. Um relacionamento tem que ter sexo, as pessoas precisam entender isso. Porque quando você entra num relacionamento, você tá entrando disposta ou disposto para compor tudo aquilo. E, inclusive, também para suprir e alimentar as expectativas da outra pessoa. Então, isso é comprometimento, ok? E aí, quando você tá desenvolvendo aquela relação e a relação vai indo, digamos assim, ó, para essas faltas todas, ela vai indo para um caminho que começa a faltar, ninguém nasce pronto para saber exatamente qual que é o caminho que fazer. E aí algumas pessoas têm, digamos assim, o discernimento, principalmente as pessoas que têm um pouquinho de autoconhecimento, elas têm o discernimento de chegar, sentar e tentar conversar com a pessoa. Olha, não tá bacana, vamos tentar melhorar isso aí, o que tá acontecendo, né? Uma queixa frequente da maioria dos homens, mas a minha mulher já não quer mais transar, eu tenho que estar implorando pra ela sexo. Aí as mulheres vão lá e me dizem, Anaí, mas eu tô cansada, porque também eu só cuido da casa, só cuido dos filhos, só cuido... Gente, não adianta reclamar. Quem é bom em desculpas não é bom em mais nada. Você precisa ter a consciência, o comprometimento, né? O compromisso de fazer alguma coisa para salvar aquilo ali, para melhorar. E eu não tô dizendo que é a responsabilidade de um, é a responsabilidade dos dois. Se os dois não estiverem dispostos, esquece. Porque em algum momento vai ter essa falha, em algum momento
vai ter esse problema que vai acontecer de alguma das partes ser traída. E essa traição ela vai acontecer por coisas que você nem imagina, por coisas simples, que eu acabei de falar. Falta de atenção, falta de carinho, falta de sexo, falta de amor, falta de respeito, né? E olha, cada um de nós tem uma percepção, digamos assim, do mundo, né, da realidade, tem uma percepção do que é relacionamento, do que é envolvimento. E essa percepção, ela é diferente de ambas as partes. Entrar nesse ponto de equilíbrio vai ser sempre um desafio, sabe por quê? Porque nós somos seres individuais. E quando a gente está envolvido com alguém, cada um de nós, digamos assim, vai começar a trilhar o seu próprio caminho. É óbvio que o casal pode trilhar o seu caminho junto, mas talvez um vá mais rápido, talvez um vá para uma direção, talvez o outro fique parado no tempo ali, pasmonhando, né? Pensando na vida, e a vida tá acontecendo. Então, olha só, cada pessoa envolvida numa relação tem o seu ponto de vista, tem as suas ideias, os seus ideais, as suas metas, os seus objetivos, né? E, no entanto, isso vai mudando de pessoa para pessoa. Oi, Márcio, bom dia. Márcio Ângelo aqui com a gente. Breve a gente vai ter live de novo. Então, o que acontece? Essa percepção diferente de cada um de nós, ela traz consigo toda a nossa história, todas as nossas experiências. Ela traz consigo as nossas crenças, aquilo que nós crescemos acreditando, porque nós fomos ensinados. E quando você está num relacionamento com a pessoa, não existe no mundo duas pessoas que pensem iguais. Não existe. Vão ter pessoas que pensam parecido. Vão ter pessoas que vão ter propósitos de vida parecido, que vão ter pontos de equilíbrio, que vão ter ali, várias situações bacanas em comum e que tá tudo bem, que tem propósitos parecidos, desejos, vontades parecidas. Mas quando uma das pessoas entende que o propósito de vida dela, que aquilo que ela gosta de ver exatamente. Mapa não é território, né, Márcio Ângelo? Cada um tem seu mapa. Mapa é mapa. O que faz parte da minha vida, o que compõe a minha vida, o que compõe a minha trajetória. Quando você tem consciência disso, e isso é muito importante, você toma a decisão de correr atrás dos teus objetivos, dos teus sonhos, se a pessoa que está com você não entender isso e ela, de fato, ou parar no tempo, ou ela tentar te travar, esquece, ela vai perder a oportunidade de estar nesse relacionamento de uma forma bacana, de uma forma interessante. Seja bem-vinda, Rose! Então, assim, são muitas coisas que a gente precisa pensar e analisar, porque eu acho verdadeiramente, sim, é uma decisão trair. Mas ninguém trai por nada. Ah, tô aqui agora no meu relacionamento, eu vou lá trair. Não funciona assim, gente. A pessoa que comete, a pessoa que vai lá, ela tá buscando alguma coisa. Cada ação que nós temos, cada ação, em qualquer área da nossa vida, mas em relacionamento, em sexo, em prazer, em desejo, mais ainda, cada ação que a gente tem, por trás daquela ação, nós temos um objetivo. A gente está buscando alguma coisa, certo? E muitas vezes essa traição ela acontece porque está buscando alguma coisa que nem sabe o que é. Só que simplesmente aquela relação já não tá mais bacana, já não faz mais sentido na vida dela. E por mais que como eu falei aqui desde o início desse vídeo, por mais que uma das partes esteja ali disposta ou disposto a querer entrar num ponto de equilíbrio nessa relação, a deixar essa relação harmônica, uma andorinha só não faz verão. Não adianta um só tá afim, um só tá comprometido, um só tá querendo. Porque não tem força suficiente, olha só. Gente, amar sozinho, qual é o sentido de você estar num relacionamento onde só você se alimenta daquela relação, se o outro não faz? Se o outro não vai lá, se o outro não se entrega? Como é que você vai fazer para você sustentar esse relacionamento? Você vai amar por dois durante quanto tempo? Você vai se dedicar para duas pessoas durante quanto tempo? Até quando que você vai ter fôlego para sustentar tudo isso? Não dá, entende? Então, o grande problema da traição é que a pessoa que foi traída,
ela teve a sua confiança abalada, ela teve o seu ego ferido, né? Ela teve a sua estrutura daqui a pouco a sua fantasia de um relacionamento perfeito abalada, certo? Tanto o homem quanto a mulher. E essa fantasia toda, essa construção toda que a gente faz de uma relação harmônica e perfeita na nossa cabeça, muitas vezes é fantasia, é devaneio, porque na prática as coisas estão diferentes. Márcio tá falando, eu vivi essa merda dolorido demais, me libertei, amém? Graças a Deus, né, Márcio? Então, assim, ó, passar por tudo isso, superar tudo isso é muito difícil, porque a gente vai as coisas vão acontecendo no nosso interior, né, no nosso sentimento, no nosso coração, que vai minando. E aí, olha só, a pessoa que tá disposta a salvar aquela relação, a pessoa que tá ali, ó, focada em tentar resolver aquilo ali, em tentar superar essas dificuldades todas, às vezes ela faz tudo isso sozinha, né? Ou às vezes ela tem assim, nossa, essa pessoa... Vou dar um exemplo aqui prático para poder facilitar isso aqui que eu tô explicando para vocês, né? Mas antes desse exemplo, deixa eu só ver o que o Márcio colocou. Às vezes o outro não ama ou não demonstra por trauma, porque não sabe, não aprendeu. Perfeito, Márcio. Eu ainda vou fazer uma live só sobre isso, né? Por esses traumas, esses bloqueios, o que isso acontece na nossa vida. Então, olha só. Um exemplo clássico de uma traição, certo? Um relacionamento que já não tá lá essas coisas, que estão empurrando com a barriga, que estão levando, até sabe-se lá quando, né? Estão fingindo demência, porque a coisa já não flui mais, já não tá mais bacana. E uma das partes até tenta salvar a relação, mas a outra não tá nem aí mais, entende? Porque já cansou, já saturou. E aí, né, vai lá e acontece o quê? Pimba, entra um espacinho no meio dessa relação e vai entrar uma terceira pessoa. Uma quarta, uma quinta, ou sei lá eu quantas. Vai ter uma traição. Aí a pessoa que foi traída, ela vai lá com toda a dificuldade do mundo, vai dizer, não, mas eu amo demais, eu vou perdoar, eu vou mudar, eu vou melhorar. Por quê? Porque quem traiu vai lá e vai dizer, olha, eu traí porque você não fez a sua parte nessa relação, você não se entregou. E aí a pessoa que foi traída, ela vai lá e se compromete em mudar, em fazer e tudo mais, assim, não, que eu vou perdoar, que eu vou botar uma pedra nisso, vou esquecer, e restaura essa relação de novo. E aí acontece o quê? O traído, ele teve seu ego abalado, certo? E se a pessoa verdadeiramente ela não consegue perdoar, vai ficar sempre uma pontinha ali, sabe? Uma faísquinha ali de raiva, de ódio, de amargura, de rancor. E aí vai acontecer o que? A primeira discussão que esse casal tiver, a pessoa que foi traída vai lá e vai atirar na cara. Mas você me traiu, mas eu não traí. Isso é perdão, gente? Que pra mim não é. Ou você supera, né? Vira a página do livro e continua. Ou você decide de uma vez por todas, olha, eu não quero mais esse relacionamento. Que não faz mais sentido, eu não quero mais isso na minha vida, acabou. Vai lá, faz o quê? Fecha o livro, guarda esse livro lá num baú e começa um livro novo. Abre um novo livro, começa uma nova história. Porque e para começar uma nova história, você tem que ter muita coragem. Se desapegar, se desfazer de todos os nossos traumas emocionais, né, das nossas carências, dos nossos amores, de tudo aquilo que a gente se dedicou para um relacionamento, se desfazer e abrir mão disso, a gente tem que ter muita coragem para abrir mão de uma história da qual a gente se envolveu, se entregou, deu o seu melhor. E olha, tem muitas situações, né, que eu ainda vou falar sobre isso aqui, mas às vezes a pessoa que foi traída ou essa relação começou a acontecer esse espaço, porque quando você vai lá e diz, você não está suprindo aquilo, a minha expectativa, a pessoa que não está suprindo essa expectativa, que está deixando a desejar, ela não faz porque ela não sabe, porque ela não consegue, porque ela não foi ensinada, como o Márcio falou aqui ainda, porque ela não teve, né, essa consciência, esse aprendizado. Só que mais uma vez eu vou te dizer, mais uma vez eu vou deixar claro aqui, a gente precisa ter autorresponsabilidade. Se eu percebo que eu não estou, digamos assim, buscando melhorias, buscando evolução, tentando fazer alguma coisa por mim, pela minha vida, pelo um relacionamento que foi eu que escolhi.
Gente, ninguém é obrigado a ficar com ninguém, mas quando nós tomamos a decisão de entrar num relacionamento, nós precisamos ter consciência de que aquela relação, ela vai precisar ser nutrida, abastecida, ela vai precisar de amor, de carinho, de atenção, de sexo, de abrir mão muitas vezes de fazer determinadas coisas para fazer outras. Ela precisa ser abastecida, porque se ela não for abastecida, se ela não for alimentada, vai chegar num ponto que não vai se sustentar mais. Porque ela vai ser, sabe, como é que a gente fala, né? Tipo assim, ela como se fosse um pastel de vento, né? Ela não tem nada ali dentro para abastecer mais. Então, esse compromisso, essa responsabilidade, que é de ambas as partes, de estar entregando sua melhor, é dos dois. Porque não adianta um só se doar. Não vai adiantar. Isso vai ter um limite, vai chegar num ponto que você vai dizer, caramba, agora eu, esgotei, eu não tenho mais forças para continuar nessa relação sozinho. Porque se você tiver que amar sozinho, você fica sozinho e se ama só, entende? Olha só, sozinho eu acho que a gente vai mais rápido, talvez junto a gente vá mais longe. Não quer dizer que isso não é uma regra, tá, gente? Acho que isso é só um ponto de vista do que eu tô trazendo aqui. Mas às vezes, a pessoa que tá ali num relacionamento que não é bacana, que é frustrado, que é difícil, que é complicado, a pessoa que tá ali vivendo aquela relação tóxica, ela deixa de evoluir de tanto que ela se concentra em tentar ajudar o outro. Nós só podemos dar aquilo que nós temos sobrando. Se você tá numa relação e você tá amando pelos dois, você para com isso agora, porque o seu tanque de amor, porque toda a sua coragem, toda a sua determinação, toda a sua vontade de querer fazer aquilo ali dar certo, vai esgotar. Entende? Os dois têm que fazer, os dois têm que estar comprometidos para aquilo ali dar certo, porque senão não vai dar. E quando acontece uma traição, vem o ponto-chave da relação. Aconteceu, os dois estão sabendo, ou ficou sabendo, ou um ou o outro contou. E a parte envolvida é a seguinte: muitas vezes a pessoa que traiu vai lá e diz, olha, eu cometi um erro, a gente tem que ter humildade para reconhecer isso. Eu traí, cometi um erro, e estou aqui porque estou disposta ou disposto a mudar, a melhorar, a ver o que eu posso fazer, porque eu não quero mais que isso aconteça. Eu quero que a nossa relação seja bacana, que a nossa relação volte de novo a ter uma estrutura harmônica, que a gente volte a se amar, se desejar. Então eu tô aqui tentando buscar isso, mas sei que eu errei. Ok. Gente, quando nós temos um ato de coragem, de sermos humildes, de reconhecer o nosso erro, a outra pessoa, a não ser que ela não esteja mais se importando com a relação, se ela não estiver se importando com a relação, esquece, ok? Porque daí ela não vai esperar mesmo. Ela vai ficar nessa mágoa, nesse processo aí, de fui traída pro resto da vida. Então vamos lá, a pessoa que foi traída, se ela tiver ali a consciência de, opa, essa relação é importante pra mim, fui eu que escolhi, ok, fui traída ou fui traído, mas o que eu posso fazer em relação a isso? Se os dois tiverem uma consciência disso, uma conversa madura, uma conversa franca e sincera, sem entrelinhas, talvez essa relação ainda esteja a salvo. Agora, do contrário, esquece. O Márcio tá falando aí, isso é um assunto pesado que dá muita conversa. A maioria das pessoas não tem essa disposição. A maioria não tem mesmo, Márcio. A maioria das pessoas não fala sobre o seu sentimento, o seu relacionamento. Sabe por quê? Porque a gente assumir que a gente tá errado, assumir que a gente precisa melhorar, ou assumir, ter culhões para assumir que aquela relação já não faz mais nenhum sentido na nossa vida, que já não tem mais pé nem cabeça na nossa vida, que o que a gente quer é muito distante daquilo ali, que a gente quer evoluir, a gente quer, quer andar mais rápido, quer um novo trabalho, quer um novo direcionamento, tem metas mais ambiciosas. Quando a gente consegue entender que essa relação já não tem mais como manter, nem suportar, nem sustentar, e já cansou, já encheu o saco, você vai ter que em algum momento ter essa iniciativa de chegar e dizer agora deu, é botar um ponto final na história.
E esse ponto final, gente, é desafiante. Porque recomeçar, como o Márcio mesmo disse numa live que a gente fez aí uns dias atrás, é sempre mais difícil do que começar. Porque quando a gente começa alguma coisa, a gente não sabe o que vai acontecer. Então a gente vai lá e dá todo o gás, dá o nosso melhor, né? A gente vai fazer o máximo possível porque nós estamos dispostos a fazer aquilo ali dar certo. Mas recomeçar um relacionamento, e é isso que acontece quando tem uma traição, você recomeça uma relação, vai ser mais difícil. Porque vão vir traumas, vão vir bloqueios, vai vir chateação, frustração, mágoa, rancor, ressentimento, né? Vai vir toda aquela memória ruim, certo? De que tudo aquilo ali que você passou foi ruim, e superar tudo isso, você tem que estar muito, mas muito, muito, muito comprometido ou comprometida em recomeçar uma relação depois de uma traição. Porque o ego ferido é muito difícil de conseguir manter ele, né, a parte de qualquer relacionamento. Ó, traição é uma parada muito sinistra, lidar com isso é cabuloso. Graças a Deus nunca fui traída, ou pelo menos nunca soube na vida. Mas eu não tenho estrutura pra isso, o machismo não permite, o ego é foda. Mas acredito que sim, quem consegue perdoar pra valer é realmente alguém muito evoluído nesse aspecto. É muito difícil e é muito evoluído, e não só isso. Mas eu acho que assim, ó, gente, nós não somos perfeitos, entende? Eu acho que a pessoa que idealiza alguma coisa, e eu quero reforçar isso aqui, a pessoa que vai lá e que idealiza, isso é muito comum acontecer por parte das mulheres, tá? A mulher, ela vai lá, isso eu falo no meu livro, isso eu falei no curso, então assim, a mulher que vai lá, e que ela cria todas as suas expectativas de um relacionamento perfeito, ela entra naquela fantasia daquele relacionamento perfeito, ela vai vivendo aquele sonho de casinha de boneca durante anos e anos e anos e anos e anos, certo? E aí o que acontece? Vai chegar num patamar, vai chegar num ponto que tudo aquilo que ela fantasiou, ela fica cometendo sempre, fazendo sempre as mesmas coisas, ela entra num processo vicioso. Porque nós mulheres, são poucas, são raras as mulheres que já têm uma cabeça mais aberta, que já estão, né, que já cresceram na adolescência. Eu tô falando isso lá da adolescência, desde a infância e adolescência, né? Entrou ali na fase adulta, já consciente de buscar os seus objetivos e de que casar não é mais um objetivo de vida. São raras as mulheres que não têm esse pensamento, porque a maioria tem esse pensamento sim, de acreditar num príncipe encantado, num casamento perfeito, numa família perfeita, ela se dedicar para ser mãe, né, para ser a melhor esposa, para cuidar da casa. Só que olha só, isso não é sinal de casamento perfeito ou de vida perfeita. Justamente porque nós somos seres individuais, cada um no seu processo de evolução. E se uma das partes evoluir mais rápido do que a outra vai ficar para trás. Deixa eu ver o que a Ingrid colocou aqui, ó. Nem a evolução. Eu que passei por isso, digo que é mais difícil lidar com o ego destruído, obstruído. Olha, gente, vocês não fazem ideia a quantidade de depoimentos que eu recebo todos os dias de pessoas me falando sobre a traição, de como é complicado, de como é difícil a gente superar uma traição, de como é doloroso a gente superar uma traição. Porque a gente acha, olha só, quando acontece isso, quando acontece uma traição conosco, a gente vai ficar na defensiva. Por mais que a gente tente perdoar, a gente vai recomeçar, olha o que eu acabei de falar. E quando você é traído e você vai lá e diz, ok, eu vou perdoar, vamos recomeçar o nosso relacionamento. O tempo inteiro recomeçar é sempre mais difícil. Então, o tempo inteiro você vai ficar com aquilo latejando aqui, ó, na tua cabeça. A pessoa vai te dizer, eu tenho um almoço de negócios, né, com um amigo. Aí ela não te atende ou ela não responde o telefone em 10 minutos, você já vai achar que ela tá te traindo, certo? A confiança, ela é abalada quando acontece uma traição. E para você voltar a confiar de novo em uma pessoa, cara, é difícil. Para algumas pessoas é impossível. E eu não tô aqui para julgar ninguém. Eu sou uma pessoa que eu não guardo rancor de ninguém, eu perdoo assim, ó, muito, pisquei, já perdoei, vida que segue, porque eu acredito que nós não somos perfeitos, né? A vida, ela é o tempo inteiro constituída de desafios. Tipo o que o Márcio colocou aqui, ó.
Olha o preconceito, eu sonho com uma princesa encantada. Só que ao invés de cavalo branco, ela chegou no ônibus. Oh, delícia, coisa boa. Olha, então a gente, quando eu pelo menos, né, tenho esse ponto de vista desde muito nova, sempre tive isso. Eu acho que assim, ó, nós não somos perfeitos, né? E se acontece isso, se você tá num relacionamento e ele tá se encaminhando, eu acho que eu nunca fui traída, tá, gente? E também nunca traí. Porque eu acho que relacionamento é uma escolha. Se você tá com alguém, você tá porque você quer. Se não tá bom, você vai tomar vergonha na cara, vai sentar e vai dizer, olha, não tá bom. Vamos fazer isso pra melhorar? Tá disposta? Tá disposto? O que nós vamos fazer de diferente? Entende? Autorresponsabilidade. Mas eu tenho essa percepção desde muito nova. É diferente do que a maioria das pessoas. Porque nós não fomos educados pra falar, gente, sobre relacionamento. A gente não foi educado pra falar sobre intimidade, sobre sexualidade, sobre prazer. A gente não teve essa educação. Como é que você vai cobrar e você vai exigir de uma pessoa que ela tenha determinado comportamento com você, determinada atitude com você, se ela não sabe? Não tem, você não pode obrigá-la, você não pode chegar lá e cobrar ela de agir daquela forma ou de fazer determinada coisa. Porque ela não sabe, ela não foi ensinada. Se a gente não faz diferente, olha só, quando a gente tá passando por um problema na nossa vida, certo? E esse problema ele vai tomando uma proporção gigante e a gente não sabe o que fazer, fica perdida, confusa, não sabe como resolver e a treta vai aumentando. Se a gente não age daquela forma, a gente não tá agindo porque não sabe. E quando as pessoas me dizem assim, olha só, é muito doido isso que eu vou falar pra vocês. Quando as pessoas estão em consulta comigo, elas me dizem assim, ai, Anaí, meu relacionamento não tá bacana e tal, eu não aguento mais, né? Eu sei exatamente o que eu preciso fazer. Não sabe, porque se soubesse, estava fazendo. Entende? Quando alguém me diz, ai, Anaí, não, eu sei exatamente o que eu preciso fazer para o meu relacionamento ficar melhor. Se soubesse mesmo, estava fazendo. Se soubesse mesmo, teria um tempo para se dedicar para aquilo ali. Ia lá, ia se entregar para aquele momento, ia sentar, ia olhar olho no olho da pessoa e ia dizer, olha, não tá bacana e mesmo que eu não saiba o que fazer sozinha ou sozinho, a gente pode entrar num acordo e tentar descobrir o que a gente pode fazer para deixar isso tudo melhor, certo? Relacionamento, ele é composto por duas pessoas e não por uma. Tem uns relacionamentos aí de poliamor que são mais, né? Mas mais adiante eu vou fazer live sobre isso de novo, já fiz muitas. Então, assim, é a estrutura de uma relação, é como se fosse uma outra coisa. Você, a outra pessoa, o relacionamento é outra coisa. Então ali os dois precisam estar nutrindo, abastecendo aquele tanque de amor, abastecendo aquela união, aqueles sonhos, aquele planejamento, né? Buscando ali possibilidades para os dois crescerem juntos. Vai ter um momento que cada um vai estar no seu processo, vai falar, tô precisando dar um tempo pra cabeça, vamos ficar sozinho, é uma semana sem se ver, sem se falar. E tá tudo bem. Cada um vai ter o seu time, né? Deixa eu ver o que a Ivana colocou aqui, ó. Eu acredito que quando quebra o cristalzinho da relação, não tem como colar. Bem como que você falou, qualquer momento em que a pessoa não atende o telefone, vem tudo à tona. Tu já pensa que tudo é um recomeço. Acho que não sei que faltou algum espaço aqui pra manda aí o que faltou, Ivana, pra completar a frase, mas é isso aí, um recomeçou. Já pensa que recomeçou a trair de novo. Gente, a nossa confiança quando ela é abalada, olha só, não é só no relacionamento. Quando eu falei no início dessa live, gente, que traição envolve a quebra de confiança. Se você tiver um sócio, uma sócia, e aquela pessoa te trair em uma sociedade, ela fazer alguma coisa pelas tuas costas, ela tomar alguma decisão sem que você saiba, ela ir lá e te roubar ou qualquer outra coisa que acontece, como que a pessoa que passou por essa quebra de confiança vai confiar de novo? Me expliquem. É possível? Porque quando eu tô falando de negócios, quando eu falo de negócios, eu vou fazer outras lives falando aí sobre isso depois. Quando a gente tá falando de negócios, o sentimento aqui, ele tá voltado para objetivos, para dinheiro, né? Ele tá focado em objetivos, em metas, certo? Em coisas que ambas as partes estão ali envolvidas naquela estrutura, estão apostando naquilo ali.
E aí é mais difícil ainda, e eu acho que é plenamente quase que impossível quando se trata de uma sociedade, de restituir isso, porque essa quebra de confiança vai fazer com que aquela pessoa, ao teu ver, essa atitude tem a ver com o caráter da pessoa. Aí sim, é o caráter. Agora, quando se trata de uma traição num relacionamento, pode até ser que a pessoa que está traindo não tenha seu caráter lá melhor das coisas, certo? Mas não é isso que é determinante. E esse é o meu ponto de vista. Posso estar equivocada, mas esse é o meu ponto de vista. A pessoa que vai lá e trai, ela tá buscando alguma coisa que ela não tá tendo. E ela não tá tendo ou porque a outra não quer dar, não sabe dar, não tá mais disposta ou disposto naquela relação. E todo excesso é uma falta. Então a pessoa que começa a trair, uma traição atrás da outra, uma traição atrás da outra. Por quê? Ela tá buscando alguma coisa. Ela tá com uma falta grande dentro do coração dela, que às vezes nem ela sabe o que é. Da mesma forma com que a pessoa que é traída, que ela tá ali, já não tá mais alimentando aquela relação, ela já não quer mais transar, já não se dedica mais, ela já não tá nem aí, entende? Ela vai largando mão. Essa pessoa, ela precisa de alguma coisa. Porque até o excesso de cuidado, o excesso de desleixo, o excesso de dedicação, até isso é uma falta. Talvez aquela pessoa ela tá passando por um momento difícil. Talvez ela esteja, deprimida. Talvez ela tá passando por 1001 problemas. A gente não sabe, uma crise de identidade. Pode ser que ela esteja vivendo ali uma situação muito complicada de se sentir frustrada, de se sentir aborrecida, de se sentir, o cocô da pulga do cachorro. Gente, entende? Pessoas são diferentes. Não existe um manual que vai te dizer, olha, é assim, 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 assim. Não existe. Então, a gente ter a maturidade, certo? A maturidade de olhar para outra pessoa e pensar o que está acontecendo, o que eu posso fazer, o que essa relação tá desse jeito. Ter essa maturidade, essa iniciativa, não é todo mundo que tem. Mas o meu papel aqui é tentar ajudar vocês, porventura alguém de vocês aí tá passando por um momento desses, a avaliar. Analise, pense na autorresponsabilidade, o que você tem a perder e o que você tem a ganhar. Porque às vezes a traição, olha, para fechar essa live aqui agora. Às vezes, alguns relacionamentos, uma das partes começa a trair muito porque ela não tem coragem de encerrar aquele relacionamento de uma vez por todas. E a traição pode ser um meio para conseguir fazer isso, certo? Eu não tô dizendo que esse é o caminho certo ou que esse é o caminho errado. Eu tô dizendo que isso acontece muito mais do que a gente imagina. Às vezes é tão difícil terminar uma relação, tão difícil, que é mais fácil trocar de problema do que resolver um só, certo? Porque trocar de problema, que é isso que acontece. Tá bom? Você tá num relacionamento de merda, uma bosta de relação, aquela relação já tá furada, já não acontece, mais nada de funciona naquela relação. O que você faz? Você vai lá e troca de problema. Você vai arrumar outra encrenca. Por quê? E aí, essa encrenca, ela vira uma bola de neve. Porque é mais fácil fazer isso do que você chegar lá e encerrar aquilo ali. Porque a maioria de nós procrastina decisões importantes na nossa vida, porque essas decisões são difíceis. Essas decisões vão abalar a nossa estrutura interna e mais ainda, essas decisões vão nos testar. O quanto a gente quer, o quanto a gente está comprometido, o quanto a gente está determinado a não querer mais aquilo ali na nossa vida. Porque quer queira você ou não, nós também viciamos no que não é bom. Porque quando a gente entra nesse processo, nesse círculo vicioso de estar num relacionamento de bosta, a gente vai se autoalimentando daquilo ali e muitas vezes essa sofrência, a gente começa a ter piedade de nós mesmos, certo? Ou a gente começa a ter pena daquela pessoa e não termina a relação por pena daquela pessoa, entende? Todo processo onde envolve uma grande decisão,
a gente precisa não somente ter clareza de qual que é o próximo passo, mas a gente precisa ter clareza total de o que a gente vai fazer para resolver aquilo ali, para botar um ponto final, fechar o livro e começar uma nova história. Porque se você não sabe o que você quer, você vai fazer qualquer coisa. Então, ter consciência no meio disso tudo, quando a gente está com o nosso emocional abalado, quando a gente está com a nossa estrutura abalada, quando a gente não sabe o que a gente vai fazer da vida, né? Ou quando todos os nossos sonhos, as nossas fantasias, as nossas expectativas foram frustradas, foram por água abaixo, a gente não sabe por onde recomeçar. E aí, já vai meu conselho aqui para vocês, certo? Que de recomeço, eu posso dizer que eu entendo muito bem. Já foram algumas dezenas de vezes que eu recomecei. Pra mim, a fórmula perfeita de recomeço é você ter um propósito muito forte. Quando você olha para aquele propósito, você se concentra naquilo ali e você cria um planejamento, cria uma estrutura, busca todas as suas forças para poder realizar aquele propósito. Não interessa o que vai ser. Se vai ser um novo casamento, se vai ser você ser mãe, ser pai, se vai ser você se separar. Se esse é teu propósito, se separar, você tá esperando pelo quê? Me diz. Se o teu propósito de vida, você ter sucesso, você ter uma carreira promissora, né? Você ter reconhecimento, você estar bem sucedido financeiramente. E aí a pessoa que tá do teu lado tá te travando, você tá esperando o quê? Até quando para tomar essa decisão? O que precisa acontecer para você verdadeiramente se comprometer com o seu processo e não com o dos outros? Porque o mesmo tempo que a gente se dedica tentando salvar a outra pessoa, é um tempo que a gente deveria estar cuidando de nós mesmos, abastecendo os nossos objetivos, as nossas metas e os nossos sonhos. Porque quando a pessoa está se afogando, ela pode até te pedir ajuda, mas a maioria não pede. E a gente acha que é nossa obrigação ir lá e puxar a pessoa do buraco e salvar ela. Esquece. Esquece que não funciona assim. Porque quem quer, faz. Quem não quer, arranja desculpa. Isso serve para tudo na vida. Então, qualquer relacionamento onde envolva uma traição, né, uma briga, uma discussão, uma mudança de vontade, uma mudança de rumo, de caminho, isso é baseado em decisões. O tempo inteiro a nossa vida ela é baseada em decisões. E quando você decide em te priorizar e saber o que você está disposta ou disposto a superar e aceitar, e o que você não vai mais aceitar, que você não vai mais ficar pendurando e esperando pro próximo dia para resolver, quando você decide tomar uma decisão na tua vida, não vai ter nada nem ninguém que vai te segurar. Porque aquela decisão foi baseada em uma coisa, nos teus valores pessoais. E cada vez que você tomar uma decisão e você estiver indo contra um valor pessoal teu, alguma coisa que você respira por aquilo ali, não vai ter sustentação suficiente para seguir adiante e concluir o que tem que ser concluído, certo? Então, olha, deixa eu ver as considerações finais aqui do que vocês acharam dessa live surpresa. Hoje o pau tá pegando, né, Dai? Márcio tá dizendo, falou tudo, a Ivana disse, Márcio, verdade total, puta que pariu. Olha, a Ingrid, exato, perfeito. Ou então a possibilidade de liberar o outro. Isso aí, gente, já diz um ditado lá do sul do Brasil, o caga ou desocupa a moita, gente. Você fica ali esperando pelo quê? Você tá atrasando a tua vida e a vida da outra pessoa. Entende? Para de atrasar os outros, para de atrasar, para de ficar, sabe, ali, alimentando uma coisa que te faz mal, que é tóxico. Até quando, sabe, que a gente vai ficar, ai meu Deus, eu tô sofrendo, né, essa relação não tá boa mais, esse trabalho já não aguento mais. Parem! Isso tudo é a falta de coragem de mudar. Mudar, gente, mudar não é sinal de fraqueza, mudar é sinal de coragem. O Márcio botar um monte de fruta aqui e colocar a música sertaneja de... Márcio, tá tu mesmo. Olha... Isso tudo eu quero trazer, vou trazer para vocês aqui os meus pensamentos, as minhas ideias, as minhas teorias, os meus pontos de vista, mas sempre com o objetivo de tirar as pessoas da zona de conforto, porque eu odeio zona de conforto, eu odeio. Porque eu já fiquei nela, e eu já fiquei tempo demais nela. E quando a gente fica na zona de conforto, eu tô mal, tô sofrendo, eu tô mal, tô sofrendo, eu tô mal, sofrendo. Gente, isso nada muda, nada acontece. O poder de decisão, ele tá sempre, aqui, na palma da mão. Sempre. Todo poder de decisão tá aqui.
É você chegar e dizer, ok, deu, vai lá e bota a data pra ter um basta no sofrimento. Porque ó, é só assim. É essa manivela, entende? É essa engrenagem que a gente precisa fazer funcionar. E pra fazer funcionar, não tem outro caminho. É a decisão, né, esse impulsionamento e por aí vai, tá? Então, olha, fiquem por aí. Quem sabe mais tarde eu volto com outra live, porque hoje eu tô entusiasmada, certo? E depois dessas lives aí, a gente vai tirar uns trechinhos dessas lives aí que vão ter outros sacodes. E se vocês tiverem sugestões de temas que vocês gostariam que eu abordasse, vocês me mandem aqui no direct, certo? Sugestões de pessoas para fazer live falando sobre assuntos, me mandem também. Quero agradecer aos novos seguidores que entraram na live aqui, já começaram a me seguir. Um beijo, uma excelente quinta-feira para vocês. E ó, só para lembrar, o tempo que você perde querendo cuidar dos outros, você tem que tomar vergonha na cara e começar a cuidar de você, tá bom? Porque a gente só consegue dar aquilo que a gente tem sobrando. Fechou? Então, ó, beijo no coração pra vocês. Até mais tarde.